Nós vamos falar hoje perfil ideal de cliente. Você pode dizer, eu vendo para todo mundo, eu não tenho um cliente ideal. Tem. Se o seu negócio é bem feito, se o seu negócio ele é redondozinho, se o seu negócio ele gira do jeito que tem que rodar, ele roda do jeito que tem que rodar, saiba que você tem um perfil ideal de cliente. E o que é isso, Anderson? O perfil ideal do cliente é aquele perfil, é aquele comprador, aquele cliente que ele não dá trabalho. Eu gosto de falar assim, é aquele cliente que ele sabe o que quer, ele compra, ele já tem um valor percebido do que você vende, ele sabe do que precisa, ele sabe as dores que ele tem e ele sabe como resolver aquela dor, aquela necessidade. E isso se resolve através de um produto ou serviço que eu espero que seja o seu, ok? Mas, o que é o perfil de fato? Ele é uma representatividade do que realmente você resolve o problema. Então entenda, todo problema, toda necessidade, ele existe uma solução, né? Toda necessidade, todo problema existe um benefício que resolve aquele problema. Então, o seu cliente tem um problema. O seu papel é saber qual é esse problema dele, qual é essa necessidade dele. E o seu trabalho depois disso é fornecer o produto ou o serviço que vai resolver esse problema ou essa necessidade do seu cliente. E aí existem vários tipos de clientes. O que você precisa identificar é o ideal para você. Por que você vai saber? Por que você precisa identificar isso para poder ter sucesso no seu negócio? Porque todo o seu negócio vai ser baseado nisso. Vai ser baseado nesse cliente ideal. E aí você se pergunta, o que esse cliente ideal tem? O que esse cliente ideal, quais são as características dele? Então você precisa identificar esse cliente. Então é aí onde a gente vai começar a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje. O que é esse perfil ideal de cliente que eu já expliquei para vocês? Que ele é aquela pessoa, que é aquele cliente que ele já sabe o que quer, ele tem necessidades específicas e você vai resolver o problema dele. E esse cliente ideal, ele inclui algumas características que eu vou trazer aqui para você. A primeira que eu já falei, são as necessidades e dores. Você precisa saber quais são as necessidades e as dores desse seu cliente. Porque é o seguinte, você pode ter um negócio que ele atua em diversas áreas, diversas pessoas têm acesso ao seu produto. Só que aquele perfil ideal de cliente tem uma dor específica, tem uma necessidade específica. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, qual é a dor que o meu cliente tem? E eu gosto muito de fazer esse trabalho, essa análise numa folha de papel. Porque aí você vai saber, de fato, você vai ter uma visão geral dessas necessidades. Então, o meu cliente, ele tem uma dor específica, ele tem uma necessidade específica. Que dor e que necessidade é essa? Então, liste essa necessidade. Se você tiver mais de uma dor, mais de uma necessidade, coloque aquela que é a mais urgente. Coloque aquela que você vê que os seus clientes mais possuem essa dor. Por quê? Porque a gente está falando do perfil ideal, entende? Então, o seu cliente tem uma dor, existem vários níveis de dores, e existem vários níveis de necessidade. Então, identifique aquela que é mais urgente, porque aí você com certeza vai influenciar diretamente no momento da venda, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender qual é o objetivo que esse seu cliente tem. Como assim objetivo? Ele quer sair de um ponto e chegar até outro ponto. Então ele quer sair do ponto A e ir até o ponto B. Tem clientes que ainda não estão preparados para poder comprar o seu produto ou o seu serviço. E aí você precisa identificar qual é o meu perfil ideal de cliente. Por exemplo, eu trabalho com empreendedores profissionais liberais. Então, muitos deles trabalham no operacional. Então, eles estão muito na linha de frente, eles estão muito fazendo o serviço. E eles esquecem da parte estratégica, que é o quê? Fazer uma análise de como está o negócio dele como um todo, entender quem é principalmente esse ponto, que é o perfil ideal do cliente. Muitos deles querem expandir, então muitos acabam não tendo mais mãos, né, funcionários, para poder trabalhar ao lado deles. Então, esse profissional liberal que eu trabalho, ele já tem esse nível de consciência. Então ele sabe que ele tem que sair do ponto A para o ponto B. Só que aparece, né? Só que alguns profissionais que aparecem para mim,
eles têm essa noção, só que eles têm que ter alguns pré-requisitos. E o principal pré-requisito que eu vejo que eles precisam é trabalhar a mentalidade deles. Por quê? Porque muitos profissionais liberais, eles começam a empreender por necessidade, que aí até isso é um tema de uma próxima live da gente. Eles começam a empreender por necessidade. E quando eles começam a empreender por necessidade, eles vêm com a cabeça de seletista, eles vêm com a cabeça de empregado. Eles muitas vezes foram demitidos, eles muitas vezes saíram do emprego por N motivos. Mas eles disseram, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Então eu não estou conseguindo emprego, não tem emprego na minha região, não tem emprego na minha cidade, eu vou botar um negócio para mim. Só que você entende que eles estão indo por necessidade, não por oportunidade. Então, essa diferença de necessidade por oportunidade vai fazer toda a diferença no momento de empreender. Porque eles estão com a cabeça de empregado ainda, eles não entendem que eles precisam se especializar, eles precisam estudar, eles precisam se desenvolver, precisam ter mentalidade de profissional, de empreendedor, trabalhar a parte estratégica para poderem o negócio deles rodarem. Inclusive esse livro que eu indiquei, ele traz essa mudança, de mentalidade, de perspectiva, de visão de mundo. Então eles não estão preparados, eles não saem diretamente do ponto A, o objetivo deles não é sair do ponto A para o ponto B. Os objetivos deles é ainda se desenvolver como pessoa, que antes do CNPJ vem um CPF. Então esse CPF, que é a pessoa em si, ele não está preparado para poder dar um passo além, um passo a mais, que é o quê? Ir para a parte estratégica. Então eles estão muito no operacional. Por quê? Porque eles passaram a vida toda deles no operacional. Então eles só sabem, muitas vezes, executar. Então pensar, analisar, ter uma estratégia por trás, realmente dá trabalho. Não é todo mundo, se fosse assim todo mundo empreendia. Mas não, as pessoas, a maioria delas foram treinadas. Infelizmente, elas foram treinadas somente para fazer e não para pensar, entende? Então, esse objetivo desse perfil ideal do cliente, você tem que identificar. Esse cliente meu está preparado para sair do A para o B, ou ele tem que ainda sair do A para o A1, para o A2, para o A3, para o A5, para o A10, para depois ele ir para o B. Então você tem que saber, então esse cliente não é o meu cliente ideal, esse aqui já é. Não, esse aqui precisa dar um passo atrás para poder chegar onde eu preciso que ele esteja para poder ele se tornar o perfil ideal, que é o meu cliente. Então isso são coisas que você precisa ter em mente para poder, na hora de você identificar esse cliente ideal para você. Beleza? Então primeiro é você entender quais são as necessidades dele, segundo é você saber se seu cliente está preparado e qual é o objetivo dele. Outra coisa interessante, aí são coisas mais específicas, mais objetivas, é você ter dados demográficos. Tudo bem, Jaqueline? Como é que você está? Falando aqui, segundo dia de live da gente aqui hoje, falando sobre perfil ideal do cliente. Seja bem-vindo aí, fica à vontade. Então, o terceiro ponto que a gente tem que entender para na hora de definir esse cliente ideal é você saber alguns dados demográficos. Por exemplo, o seu cliente é mulher? Qual é a idade do seu cliente? Qual é o canal de comunicação que ele prefere? Muitas vezes ele é uma pessoa acima dos 30 anos, por exemplo. Então ele não é tanto de rede social. Talvez ele goste de uma ligação. Talvez se ele for um público mais jovem, ele talvez resolva as coisas mais diretamente por rede social. Então são dados demográficos, né, que delimita, que você precisa ter essa delimitação para poder identificar quem é seu cliente ideal. Porque tudo isso vai englobar na hora de você for fazer essa descrição desse perfil ideal do cliente. Por que você precisa disso? Que aí é o outro ponto, para poder você alinhar todo o seu negócio na hora de você rodar ele, certo? Então a gente já entra nesse ponto. Então, você precisa ter essas características bem definidas para poder, na hora de você botar o seu negócio, de você rodar o seu negócio. Então, voltando, primeiro você precisa saber quais são as necessidades e as dores desse cliente. O que ele precisa de fato. Segundo, você precisa saber se ele está pronto. Então, quais são os objetivos dele? Ele está pronto de sair do ponto A para o ponto B? Ou ele ainda precisa ir para o A1, A2, A3, para depois ir para o ponto B? Terceiro, quais são os dados demográficos? Ele é mulher, seu público ele é feminino? A idade dele é um público mais jovem, é um público mais velho? Quais são os canais de comunicação dele? Ele atende por telefone, ele atende por mensagem? Quais são os canais, certo? Comportamentos,
como é que é o comportamento desse seu cliente. Ele é um cliente que toda semana ele compra, é um cliente que compra de mês em mês, é um cliente que compra diariamente. Não, eu sei que esse meu perfil ideal, ele passa uma semana para comprar. Então aí você já cria um alerta para saber que em uma semana você já deve entrar em contato com ele. Então é interessante e é fundamental você ter essas informações para que todo o seu negócio ele rode em prol desse cliente ideal. E aí a gente se pergunta, beleza, Anderson, eu entendi que meu cliente tem necessidades, eu entendi que meu cliente tem comportamentos, eu entendi que meu cliente tem objetivos, ele tem certas características que aí são os dados, e como eu defino esse cliente, a partir de como eu faço essa análise. Então, aí a gente tem alguns caminhos, beleza? Primeiro, se o seu negócio ele já tem algum tempo, se ele já roda há algum tempo, então ele tem alguns dados que você pode extrair dele. Primeiro, você tem uma base de clientes? Se você tem, beleza. Então você vai fazer uma análise dentro do seu negócio. Como é que é isso? Pega aí a base, vamos supor que você tem aí 3, 4, 5 anos de negócio. Com certeza você já teve alguns clientes que passaram pelo seu negócio. Então, faça uma análise de todos os seus clientes que passaram por você. Vai dar trabalho? Vai, mas vai ter muito resultado lá na frente. Qual foi as características dos clientes que você mais gostou de atender? Vamos começar por essa parte. O meu cliente ele era mulher, meu cliente ele tinha acima de 30 anos, meu cliente ele tinha determinados tipos de dores. Então, eu consegui identificar essas informações. Vamos pegar como exemplo, eu tenho um negócio de doces de macarrons, né? É um doce, não sei se você conhece, é um docezinho francês, que a gente trabalha aqui na cidade de Campina Grande. Então, como é o meu perfil ideal de cliente? Geralmente é um público feminino, geralmente é um público de 25 a 30, 35 anos, ele tem essa média. Geralmente são pessoas que utilizam para festa, né? Então eles têm uma característica de festa, tanto formatura, casamento, aniversário. É um público que tem um poder aquisitivo maior, porque já sabem, eles já estão preparados, o objetivo deles eles já sabem onde eles querem chegar. É um público que eles não dão tão trabalho em relação a pagamento, então eu sei que o valor que eu estou cobrando é um valor justo para eles, porque eles identificam e eles sabem o valor que tem um produto. Então você entende que tem características que eu trabalho, que eu identifiquei, que eles têm a ver com esse meu cliente ideal. Então, por exemplo, outro quesito. Eu trabalho com profissionais liberais também aqui. Eu presto consultoria para profissionais liberais. Quais são as características que esse profissional liberal tem? Primeiro, é um público acima de 30 anos. É um público que já tem uma certa maturidade. É um público que já sabe o que quer. Segundo, são profissionais liberais que já têm uma certa experiência no mercado. Então, eles sabem que precisam, que eles sabem que já tem um certo nome, que já trabalha, já tem uma clientela, não é um público tão novo, não é um público inexperiente. Segundo, eles sabem que precisam da rede social, eles sabem que precisam produzir conteúdo na rede social. Só que eles têm uma certa dificuldade, aí eu estou entrando na parte de dores, eles têm uma certa dificuldade em produzir conteúdo. E qual é a minha solução para esse público? Identificar uma forma de resolver esse problema de produção de conteúdo, que seria o quê? Através das entrevistas que eu faço aqui, são entrevistas direcionadas para eles poderem falarem sobre o produto deles. É muito diferente um bate-papo do que muitas vezes ligar uma câmera e falar e seguir um roteiro e conversar. Mas um bate-papo, uma entrevista, fica mais fácil para eles. E a gente direciona esse roteiro para eles, né, através de perguntas específicas, para que eles possam vender o produto deles, para gerar autoridade para eles. Você está entendendo que eu consegui identificar quem é meu público ideal? Você está conseguindo entender que eu consegui saber com quem eu falo? Então, eu tendo essa pesquisa interna, que aí voltando, como eu identifico esse meu perfil ideal, através, primeiro, daquelas características, necessidades e dores, os objetivos, dados demográficos, comportamentos, mas
Como eu faço isso de forma prática? Primeiro, fazendo essa pesquisa interna. Como é que é o perfil ideal de um cliente que para mim seria perfeito, né? Que tem as características que eu preciso para poder resolver. Outra coisa, segmentação. Provavelmente você tem um negócio aí que você fala com vários tipos de pessoas. Só que, novamente, existe aquele perfil ideal. Então, qual é o ideal? Então, segmente. Bem, eu tenho um produto que ele serve tanto para mulher como para homem. Mas eu entendo que para a mulher eu vendo mais. Eu entendo que para a mulher acima dos 30 anos, meu produto ele vende mais. Então eu segmentei ele, eu nichei ele para eu poder depois falar com esse tipo de público. Não quer dizer que eu também não possa utilizar outro produto que eu fale especificamente com o homem abaixo de 30 anos, por exemplo. Mas entenda, cada comunicação ela está sendo específica e cada produto vai ser específico para determinado tipo de público ideal. Então, depois que eu identifiquei, que eu fiz essa pesquisa, eu segmentei, beleza? Aí você pode perguntar, Anderson, mas meu negócio, ele é um negócio que está começando. Ele é um negócio que não tem tanto tempo. Então, você tem que partir para uma pesquisa externa. Você tem que partir para uma pesquisa fora da sua casinha. Por quê? Porque é o seguinte, se você está começando, você não tem tanta base de clientes para fazer essa pesquisa. Então, o ideal é você ir atrás de uma pesquisa mesmo. Bota no papel aí as principais perguntas, principais dores, e aí vai para campo. Fala com os amigos. Hoje em dia o WhatsApp ele serve para isso, melhorar a comunicação. Então, vai a campo, pergunte, fulano, você tem qual nome, idade, região, escolaridade, sei lá, principais dificuldades, dores, sobre determinado tipo de problema, como é que você resolve isso, o que você achou de determinada situação, como é que você se sentiu naquele momento, se sentiu frustrado, o que você acha que seria ideal para você resolver esse problema, e aí você vai identificando quais são as dores e os problemas para poder colocar o produto para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de público que você está abordando, entende? Então, se você está começando, você precisa fazer um trabalho de teste, né? Você tem que passar pelo processo de aprimoramento, para quando você tiver a coisa bem redondinha, a coisa bem legalzinha, então é esses requisitos que eu tenho que trabalhar para poder me comunicar melhor com esse cliente que é ideal para poder fornecer esse produto ou esse serviço. E claro, depois disso tudo, você tem que validar. Aí como é que você valida? Fazendo testes, que novamente é isso que eu estou dizendo. Fazendo testes. Público A, que eu entendi que ele tem essas características, essas dores. Eu vou me comunicar dessa forma. Tive um retorno significativo? As pessoas se identificaram com o que eu falei? Então sim, então eu estou vendo que está sendo validada essa minha identificação, a pesquisa que eu fiz e a forma como eu encontrei para resolver esse problema está sendo validada. Não, eu vi que algumas pessoas se identificaram, outras não. Então vou mudar alguma coisinha aqui, vou mudar algum ponto para eu poder ver novamente se existe um retorno da forma como eu esperava. Então, faça uma pesquisa. Como é que eu identifico esse perfil ideal? Faça uma pesquisa. Se você já tem uma base de cliente, faça uma pesquisa interna. Se não tem, faça uma pesquisa externa. Vá para campo mesmo, faça um formuláriozinho. No Google mesmo tem formulários que você cria. Cria um, compartilha o link com as pessoas no WhatsApp e vê as respostas delas. Tem que falar mesmo, tem que meter a cara, tem que ir atrás. Depois faça uma segmentação, identifique quais são esse público, identifique como é que ele age, quais são, se é feminino, se é idade, poder aquisitivo. Então faça isso, porque você vai conseguir, tudo que é mais específico é mais fácil de se trabalhar, beleza? E depois valide. O que eu fiz é realmente o que eu esperava? Não era. Então eu vou ter que mudar algum ponto aí para poder realmente confirmar se é isso que eu estava achando que era. Se não era, então novamente pesquisa até conseguir definir esse público ideal. Beleza? E qual é a importância, Anderson? Qual a importância de definir esse perfil ideal do cliente? Porque assim, não adianta você fazer as coisas por fazer. Tudo tem que ter um objetivo. Você tem que sair do ponto A para o ponto B e para isso tem que ter um porquê, né? Qual é a importância disso? Como eu já falei, a importância para definir o público ideal
é, primeiro, todo o seu negócio ele tem que ser voltado para esse público, certo? Entenda, não é o seu produto que vai até o seu cliente. Na verdade é o seguinte, não é o produto que você fez que vai servir ao cliente. É o cliente que tem uma necessidade que vai te trazer o entendimento de qual produto fazer para servir esse cliente. Entende? Porque é o seguinte, não adianta eu pegar essa caneta, mas as pessoas não gostarem de escrever. Tá entendendo? Já é diferente se eu identifico um público que gosta de escrever e não tem a caneta, então eu vou até esse cliente fornecer essa caneta. Porque talvez o que você faz, você está abordando as pessoas erradas. Então é isso a grande sacada, de você identificar, cara, eu não tenho vendas, certo, vamos analisar aqui, vamos primeiro analisar o seu produto. Beleza, seu produto tá legal. Agora vamos identificar para quem você está oferecendo. Ah, mas esse público não é o público ideal, não é a galera que está precisando do seu produto. Então você tem que identificar a galera, as pessoas, o público que está precisando de um produto que é o que você vai vender. É simples vender. Não adianta eu vender água para quem não está com sede. Não adianta eu vender comida para quem não está com fome. É simples, você entende que é simples, só que as pessoas querem fazer toda uma modificação. Ah, eu tenho que aprender a vender até areia no deserto. Não, cara, não é isso. Primeiro encontre as necessidades e depois forneça as soluções. Entende? Não adianta eu ter uma solução para uma necessidade que não precisa dessa minha solução. Então, primeiro, a importância de você identificar esse perfil ideal é porque você vai moldar todo o seu negócio para esse público. Segundo, a comunicação que você vai falar com esse público, ela vai ser direcionada para esse perfil ideal, entende? Então, se eu vendo para um público feminino, a minha comunicação vai ser para mulheres. Mesmo que talvez tenha homens que utilizem aquele produto, mas a grande maioria esmagadora é feminina. Então, eu tenho que falar para mulheres. A minha comunicação, o que eu falo, a forma como eu falo, o jeito que eu falo, é para mulheres. Não adianta eu botar algo para homem ali, que pode até ter algum retorno, pequeno ou não, porque existe ali ainda uma parcela de público masculino, mas que o meu público esmagador é mulher. Então eu tenho que falar para a mulher, da forma como elas entendem, não de forma robusta, de forma cheia de frufru, não. Eu tenho que falar para mulheres, para que elas entendam e se identifiquem e tenham afinidade com o que eu estou falando. Consequentemente, elas voltam, retornam, querendo comprar o meu produto. Entende? Outro ponto se eu alinho meu negócio para o meu público ideal, se eu me comunico da forma certa, eu aumento as minhas conversões. Conversão é vender, é vendas, né? É ter retorno daquilo que eu espero, entende? Então, se eu posto um vídeo e falando para o público certo, da forma certa, me comunicando da forma correta, mostrando um produto que resolve um problema para aquele público que eu identifiquei, com certeza a probabilidade de fazer vendas ela é gigantesca, porque eu estou alinhado com que esse meu público espera de mim, eu estou me comunicando da forma certa e eu estou resolvendo a dor de uma necessidade que eles têm, entende? Então, você está conseguindo ver a importância de ter esse discernimento do público certo, do público ideal. Por quê? Vamos lá, eu não consegui identificar o meu público ideal. Na minha cabeça eu falo para todo mundo. Na minha cabeça eu vendo para todo mundo, eu faço isso. Vamos botar lá que você tem 20% do público masculino, 20% do público feminino, 50% do público feminino acima de 30 anos, esses 20% que eu falei do público feminino ele é abaixo de 30 anos, enfim, eu tenho várias características. Se eu falo de uma forma genérica, você entende que eu disperso a minha energia. Então, quando eu disperso a minha energia, aquela probabilidade que eu tinha de vender de 10 eu vender para 5, 6, eu vou vender para 1, 2. Então, a minha força, a minha energia que eu estou colocando nesse negócio, ela praticamente não está tendo retorno. Eu estou deixando dinheiro na mesa. Então, é essa a questão. Quando você identifica o seu público ideal, você alinha a sua mensagem, a sua comunicação, todo o seu negócio é alinhado para ele. O produto que você faz, as melhorias que você faz nesse produto são alinhados para eles e a probabilidade de conversão é muito maior. E isso, consequentemente, também você tem uma eficiência de recursos.
Porque se tudo que eu faço é alinhado para esse público que eu sei que vai converter, você entende que o que não alinha, o que não converte, eu não vou trabalhar com isso. Então eu disse, cara, eu sei que determinado produto tem características que vendem mais. Então por que eu vou pegar outras características que não vendem? Então a grande questão é essa. Eu vou trabalhar com características, com pontos que eu sei que vendem mais. Um exemplo. Se eu trabalho com comida e eu sei que meu público prefere, sei lá, vamos botar lá, eu trabalho com um restaurante, né? Uma lanchonete, um exemplo de lanchonete, que eu vendo coxinha, pastel e sanduíche. E eu sei que o que mais vende é coxinha. Por que eu vou focar mais no pastel e no sanduíche? Pode ser que eu coloque ali pastel e sanduíche, mas eu vou colocar 20%, 80%, é até a lei do Pareto, né? 80-20, eu vou colocar 80% de coxinha, que é o que sai mais. Porque, gente, é simples de resolver isso. Por que eu vou focar no que não está dando certo? Por que eu vou focar naquilo que não vende? Então, tem algumas pessoas que ainda compram esses outros? Tem, beleza, vou lá, vou deixar um pequeno número lá daquele tipo de produto, mas eu vou focar no que vende. É simples a conta. Então, eu vou botar ali 80% de coxinha e 20%, 10% de sanduíche, 10% de pastel, entende? Então eu tenho essa consciência para quem que eu vendo, meu povo, e o que eles querem, quem que compra de fato de mim, eu vou focar nisso aí, entende? Então aumenta a minha eficiência, consequentemente eu posso desenvolver outros produtos baseados nos gostos e nas necessidades que meu público precisa. Porque não adianta eu focar, não adianta eu fazer um produto, um serviço que não vai vender. E eu preciso ter isso bem alinhado. Qual é o meu público ideal? Qual é o meu público que tem as dores que eu vou resolver? É simples, não vou fazer coisas que meu público não precisa. Então, por que eu preciso? Qual é a importância de identificar o meu público ideal? Melhora a minha comunicação. Todo o meu negócio é voltado para isso, então eu consigo desenvolver todas as características para esse público que vai vender. Eu aumento a conversão, porque eu falando da forma como meu público entende, vendendo o que ele precisa, eu aumento o número de conversões. Eu melhoro a eficiência dos meus recursos. Eu vou focar no que realmente vende. Não adianta eu estar oferecendo um produto que o meu cliente não quer. Não adianta eu oferecer A e meu produto querer e meu público querer B. Entende? Então é simples. E ou seja, e no final de tudo, o seu negócio, ele é personalizado para aquele público ideal. É simples. Beleza? Então, me dá um exemplo prático, Anderson, de como eu abordo esse cliente ideal. Lembra que eu falei de testes? Então você vai ter que fazer alguns testes. Então, o primeiro local, de forma até que você possa trabalhar de forma barata, são as redes sociais, certo? Rede social, como o próprio nome diz, é para socializar. São pessoas que estão aí por trás desses perfis. E cada pessoa tem uma dor, uma necessidade, um gosto, uma vontade específica de cada um. Então, o conteúdo que você vai produzir, aí onde a gente vai estar entrando no exemplo, ele vai ser específico para esse público ideal. Eu falo com profissionais liberais. Não adianta eu falar com pessoas que não empreendem. Não adianta eu falar com pessoas que trabalham para outras. Eu falo com pessoas que têm um negócio rodando. Entende? Então, qual é a minha comunicação? É identificar a forma de que ela pode aumentar as vendas dela, a forma como ela pode utilizar o marketing dela, a forma como ela pode utilizar canais de vendas dela para poder aumentar justamente essa parte de vendas dela. Então, toda a minha comunicação que eu estou utilizando nesse conteúdo é direcionado para esse meu público ideal. Inclusive, essa temática, o perfil ideal de clientes, é para esse público que precisa entender quem é o público dele. Porque entenda, quando eu converso com um profissional liberal, quando eu converso com um empreendedor, eles muitas vezes não sabem para quem vendem. Então, eu preciso me comunicar de uma forma de que eles entendam o negócio dele de uma forma geral. E aí, Rafa, tudo bem? Bem-vindo aí, minha amiga. Falando sobre o perfil ideal do cliente hoje, para quem empreende e precisa entender de uma vez por todas com quem eles conversam. Então, esse meu conteúdo,
esse meu conteúdo que eu estou produzindo, eu tenho que atingir alguém especificamente. Eu tenho que falar para uma pessoa. Então, esse empreendedor com quem eu converso, ele tem que ter essa noção muito clara. Eu converso com determinado tipo de público. Porque a gente não vende para todo mundo, pessoal. A gente não vende, a gente vende para pessoas específicas. E essas pessoas específicas precisam ter uma comunicação que elas entendam, precisam ter uma dor resolvida que elas entendam. Porque se eu falar de forma geral, eu não estou falando para ninguém. O que é de todo mundo não é de ninguém. Entendeu? Então, esse meu conteúdo, a primeira parte que você precisa ter bem definido, bem claro para vocês com quem eu converso. E essa forma com quem eu converso é onde você vai fazer os seus tipos de conteúdo. Antes de qualquer coisa, defina isso. Beleza? Então, depois disso, que eu entendi quem é meu público, eu vou gerar conteúdo para essas pessoas. E isso aí tem diversas formas de se fazer. Então, esse conteúdo produzido, ele vai atingir essas pessoas específicas. Outra coisa, anúncios. Tem muitas pessoas que anunciam de forma sem nem saber quem estão atingindo. É como dar um tiro no escuro. Não adianta você utilizar aqui o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o Google, sem eu saber para quem eu estou atingindo. Então preciso entender quem é meu público ideal. Entende? Outra coisa, a mensagem com quem eu vou compartilhar, né? Porque tudo tem a ver com conteúdo. Tudo está entrelaçado. Mas o conteúdo com quem eu vou... na verdade, as pessoas com quem eu vou falar para oferecer esse meu produto, eu já também tenho que ter em mente. Porque, imagine só, eu vou mandar uma mensagem para a pessoa no WhatsApp. Fulano, tudo bem? Ó, tô com esse tipo de produto, você não tem interesse não? Aquela pessoa não faz nem ideia. Não, cara, eu nem empreendo, eu trabalho, eu sou CLT. Então esse perfil, esse produto não é para mim. Diferentemente, se o cara tá passando por um problema, sei lá, de saúde, e eu indico um médico específico para o problema dele. É diferente, você está entendendo? Então até a comunicação com quem você vai falar é diferenciada. As objeções que você sabe que o seu cliente tem, de ele dizer não quero comprar, não quero isso, não quero aquilo, você já consegue entender porque você mapeou esse cliente ideal. Então, quando você tem muito bem definido o seu cliente, sabendo com quem você está falando, você flui a comunicação, você flui a forma como você vende. A venda não se torna forçada. Você não precisa empurrar a goela abaixo aquela venda. Por quê? Porque você sabe que o seu cliente precisa daquele produto, o seu cliente tem aquela dor específica e você está resolvendo aquilo tranquilamente. Inclusive, não vai nem ser forçado. O cliente seu vai vir até você. Por quê? Porque o cliente está precisando do seu produto. Então, você não precisa forçar a venda. A venda acontece naturalmente. Entende? Então, tendo essa noção, você precisa testar, como eu já falei, você vai testar e depois você vai ajustando. É claro que isso não acontece da noite para o dia, as coisas vão acontecendo passo a passo. O problema das pessoas é que elas não querem passar pelo processo. Elas querem começar e no dia seguinte já estarem milionárias. Não é assim, gente. Quantas pessoas passam décadas, né, anos e anos para um negócio começar realmente a frutificar? Então muitas vezes você tem que limpar o terreno, preparar, organizar. Depois você tem que melhorar o local onde você está trabalhando, né? Onde você vai plantar aquela semente. Plantar a semente, regar a semente, fazer com que ela cresça para depois dar frutos. E não é mais fácil você trabalhar com uma coisa que você sabe, que você identificou, que você entende quem é seu público ideal. E claro que com o tempo você vai ajustando, você vai monitorando, você vai tendo feedbacks. Aquelas pessoas vão dizer, olha, mano, as coisas não é... Mudou um pouquinho aqui, as coisas melhorou um pouquinho ali. Ah, então eu tô vendo que meu produto precisa se adaptar agora. Entende? Mas isso é com o tempo, as coisas vão acontecendo e aí você vai identificando qual é a melhor forma de você se comunicar com esse público. Mas você precisa fazer todo aquele processo que eu expliquei anteriormente.
fazer um processo de pesquisa, identificar quais são as dores, identificar quais são os objetivos, quais são os dados demográficos, se é homem, se é mulher, se é acima de 30 anos, se é abaixo de 30 anos, quais são os canais de comunicação, como é que esse público se comunica, como é que esse público compra, quais são os hábitos de compra. Então, depois que você conseguiu identificar esse público ideal, aí o seu negócio vai rodar totalmente direcionado a ele. A sua comunicação, seu conteúdo, seus anúncios, a forma como você compartilha as coisas, a forma como você fala mandando mensagens, a forma como você resolve os problemas dele. Entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Por que é importante definir o público ideal? Para que o seu negócio tenha sucesso. É simples. Para que as vendas ocorram mais facilmente. Para que você não precise empurrar a goela abaixo o que você vende. Para que você não fique frustrado quando você não fizer uma venda. E você diga, por que eu não estou tendo vendas essa semana? Por que eu não estou tendo vendas esse mês? Porque provavelmente você não está falando com a pessoa certa. Provavelmente você não está comunicando da forma correta. Provavelmente você está vendendo um produto para as pessoas que não precisam do seu produto. É simples. Quando você vende algo para alguém que precisa, você não precisa nem fazer esforço. Elas mesmas vêm até você. Então não precisa você se esforçar para fazer uma venda para o público certo. Então identifique quem é seu público correto, o seu público ideal. E para isso você precisa fazer uma pesquisa, você precisa fazer uma identificação, uma segmentação, entende? Porque, cara, a coisa mais chata do mundo é vendedor querer te empurrar uma coisa que você não quer. Quando você quer, você mesmo vai atrás daquele produto. Só que muitas vezes o cliente ele nem sabe que você existe. Então, para poder ele começar a entender o que você faz e o que você vende, comunique-se de forma correta. Comunique-se de forma certa. Porque se você está oferecendo algo e essa pessoa, não sei, eu vou ver, tá caro, eu vou falar com minha mulher, eu vou falar com meu marido, é porque aquele cliente está cheio de objeções. Aquele cliente, ele provavelmente ele não está pronto, ou então ele ainda não viu o valor no que você vende. Então, se você identificou que o cliente é ideal, você já vai saber quais são os caminhos a percorrer. Você já vai saber o que tem que fazer. Muitas vezes o cliente, ele quer comprar, só que ele às vezes não conseguiu entender o que você vende, justamente porque a comunicação que você passa não é a comunicação correta, porque você não conseguiu identificar quem é seu perfil ideal de cliente. Tá entendendo? Então, faça esse trabalho de identificar quem é seu cliente ideal. Faça esse trabalho de pesquisa. Faça esse trabalho de entender, de segmentar quem é esse cliente ideal. Depois que você identificou, beleza. Agora você vai organizar o seu produto para essa pessoa. O produto ficou legal, você maturou ele, você adaptou ele, você fez melhorias. Aí você começa a comunicar que aquele produto resolve aquela dor específica. E aí, cara, os clientes começam a vir por si só. Aí você não precisa forçar uma venda, você não precisa fazer piruetas, você não precisa se comunicar achando que eu não tô conseguindo. Porque flui, porque é fácil, porque as coisas acontecem, porque você está comunicando de forma correta. E é isso, meus amigos e minhas amigas empreendedores. Segundo dia de live. Agradeço aí, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Essa live aqui, ela tem um objetivo que é criar cortes, criar pequenos vídeos para as redes sociais. E é justamente isso que a gente faz com empreendedores. A gente faz uma entrevista, porque eu percebo que as pessoas têm certa dificuldade em produzir conteúdo. As pessoas às vezes não querem parar, que é chato mesmo, é chato parar, gravar, muitas vezes você não tem uma iluminação, às vezes você não tem um local para poder gravar, muitas vezes você gagueja, muitas vezes você não consegue ler aquele texto, e aí você tem que estar criando conteúdo para suas redes sociais. Então, pensando nisso, a gente encontrou uma forma de resolver isso, através de entrevistas. Por quê? Porque é mais fácil você se comunicar, batendo um papo com as pessoas. Então, eu faço entrevistas com as pessoas, com empreendedores, profissionais liberais, e extraio todo esse potencial desse empreendedor. De que forma? A gente tem um roteiro direcionado para vendas,
falando sobre o produto ou serviço que esse empreendedor tem, de forma de que vai gerar autoridade para ele. Consequentemente, depois dessa entrevista que a gente faz, a gente vai ter um material bruto. Eu tenho um editor que ele vai fazer os cortes dessa live e vai entregar, e vai empacotar esse produto, né, que são esses cortes derivados dessa live, para o profissional liberal. Então, se você tem interesse em fazer esse tipo de conteúdo, você sabe que precisa criar conteúdo para suas redes sociais para gerar autoridade. Se você é um profissional liberal e tem essa dificuldade, sabe que a gente tem esse produto para resolver para você. Então, muito feliz. Segundo dia de live, a gente vai ter aí mais 28 dias de lives, vai ser um desafio de 30 dias de lives, todo dia falando e gerando valor para vocês. Beleza? Fiquem com Deus, obrigado a todos que estiveram presentes aqui e amanhã a gente volta aí. Até mais!